Meu nome é Júlia Real, eu sou cirurgiã plástica, tenho 34 anos. Uma conquista na minha vida, eu acho que é minha carreira, a forma como eu construí minha carreira e as coisas têm dado muito certo desde então. Enfim, tenho muito orgulho de como minha vida tem sido levada, principalmente profissionalmente. Eu me formei na UFMG em 2014, depois eu fiz cirurgia geral na Santa Casa de Belo Horizonte, depois eu fiz residência de cirurgia plástica, eu fiz tudo direto, né? Passei no vestibular de primeira, que também é um orgulho, e também nas provas de residência. Não perdi tempo com essas coisas de prova, né? De passar nessas etapas, mas eu fiz vários intercâmbios. Dos 16, que foi meu primeiro intercâmbio aos 24 anos, que foi quando eu me formei, eu morei 6 vezes nos Estados Unidos. Então foram experiências muito ricas e que me enriqueceram muito de forma pessoal mesmo e no final das contas de forma profissional também, porque essas experiências acabam moldando a forma como a gente leva a vida profissionalmente também. Pensando no meu currículo como cirurgiã plástica, hoje eu tenho uma clínica com outros 2 cirurgiões plásticos e eu trabalho como speaker da Galderma, que é uma indústria farmacêutica que produz os produtos que eu uso no consultório, né? Ácido hialurônico, o Botox, que na verdade a marca chama de Spor, e os bioestimuladores de colágeno. Então, eu trabalho dando treinamentos para outros médicos, que é também um orgulho enorme, uma conquista muito grande para minha vida e uma coisa que me dá muito prazer. Eu resolvi fazer medicina muito por pressão familiar, assim, eu sempre tive notas boas na escola, eu estudei no colégio aqui em Belo Horizonte, que é um colégio que tem fama de ser um colégio muito apertado e difícil, e eu sempre fui uma aluna tranquila, assim, que não passei muitas dificuldades. E aí eu gostava muito de biologia e química, todo mundo falava que eu tinha que fazer medicina, e na verdade eu queria ser bióloga e bióloga marinha e acompanhar baleias e, enfim, era um sonho. E aí eu resolvi fazer medicina e fazer essas coisas por hobby. Achei que dessa forma minha vida seria um pouco mais segura, financeiramente falando. E aí deu tudo certo. Durante a faculdade de medicina tive vários momentos de dúvida se realmente era para eu ser médica mesmo. E hoje eu super me encontrei na minha profissão, que é a cirurgia plástica, né? Eu amo meu trabalho, meu consultório, meus pacientes, a forma como eu lido com o meu dia a dia. Isso é uma coisa que me traz muito prazer. E eu estudei na UFMG, aqui em Belo Horizonte. Em vários momentos me questionei se eu deveria realmente ser médica, se era isso mesmo que eu queria pra minha vida. Eu achava, eu lido mal com o sofrimento do paciente, então especialidades que têm mais sofrimento envolvido, como oncologia, por exemplo, ou a clínica médica de doenças crônicas, eram momentos na faculdade que me traziam bastante angústia e que me deixavam muito ansiosa, assim, por não lidar muito bem mesmo, não querer ter esse tipo de envolvimento com o paciente no meu dia a dia. A cirurgia plástica, ela veio meio que junto, assim, da ideia de saindo do ciclo básico, quando a gente começa a pensar nas especialidades cirúrgicas. Eu gostava muito de cirurgia, eu sempre gostei muito de mexer com a mão. Eu sou ceramista, eu pensei num dos meus intercâmbios no high school, eu fiz aulas de cerâmica, então eu gostava de fazer coisas que mexiam com a mão desde criança, assim. Gostava de fazer pequenas coisas que mexiam com a mão e acabei me envolvendo com especialidades cirúrgicas. E a cirurgia plástica, ela casava essas duas coisas, a minha vontade de fazer coisas, né, de mexer com a mão, a atenção ao detalhe. Eu sou extremamente perfeccionista, então isso é uma coisa também que me envolve no consultório, no meu tratamento com o meu paciente. E também a ideia de lidar com pessoas que estão em momentos felizes da vida e não um paciente que está no momento de doença, no momento de angústia. É claro que a gente também tem no consultório pacientes que desabafam aqui que trazem angústias de fora e outras questões para o consultório, mas na maioria das vezes eu dou notícias boas para os meus pacientes, né? Assim, mais do que na maioria, né? Quase todos. Então acabava que isso era uma coisa que me guiava também para esse caminho da cirurgia plástica. Eu não tenho muitos dias típicos, a minha rotina é bem errática,
porque eu tenho três tipos de trabalho diferentes, digamos assim, como cirurgiã plástica. Eu tenho meu trabalho de consultório, em que eu faço os procedimentos aqui mesmo dentro da clínica, e então às vezes são dias que eu fico o dia inteiro aqui, mais ou menos 10 da manhã até 7, 8 horas da noite. Tem os dias cirúrgicos, né, de cirurgia, que no meu caso são poucos, porque eu foco bastante nos tratamentos minimamente invasivos aqui no consultório, então eu dedico mais tempo aqui. E tenho o meu trabalho como speaker, que eu viajo para dar aula e fazer treinamento para os médicos. Então são 3 tipos de dias diferentes, né? O mais frequente é o consultório, então antes eu começava às 8 da manhã e ficava até às 8 horas da noite, estava ficando bastante pesado para mim. Então eu resolvi mudar e depois da pandemia, eu fiquei um tempão sem fazer atividade física, isso era uma coisa que estava sendo bem ruim para mim. Eu parei com isso, comecei a atender às 10 da manhã, então eu acordo, faço atividade física pela manhã, tomo um banho e venho para a clínica. Chego aqui, atendo alguns pacientes, faço uma pausa para o almoço, que também foi uma coisa que eu não estava fazendo, estava ficando quase o dia inteiro sem comer. Então, se a gente deixar, as pessoas tomam conta da nossa agenda. Então, eu comecei a fazer o bloqueio do almoço, saio para almoçar, ou então peço comida aqui para a clínica. Eu como comidas mais leves, assim, eu tento comer coisas mais saudáveis, salada, peixe, essas coisas. E depois eu começo meus atendimentos da tarde. E aí eu vou até a hora que tiver paciente. Aqui na clínica, como ela é uma porta para a rua, a gente não fica até muito mais tarde por causa de segurança mesmo. Então eu acabo umas 7, 7h30. E aí eu vou para casa. Muitas vezes eu tenho que ficar no computador quando eu chego em casa, ou fazendo os prontuários do dia que não deu tempo de fazer, ou fazendo a questão administrativa, a parte administrativa da clínica, nota fiscal, meus recebimentos, os custos, os produtos, o que eu comprei, enfim. Isso é uma coisa que também dá bastante trabalho. Nos dias que eu faço cirurgia, são poucos, como eu falei, a gente vai para o bloco cirúrgico, normalmente na parte da manhã, faz a cirurgia, aí eu venho para a clínica ou para casa e depois eu volto para o hospital para dar alta para o meu paciente. Às vezes eu tenho tanta coisa para resolver no celular, resposta, postar no Instagram, etc., que às vezes eu fico no hospital umas 2 horas esperando o paciente estar bem para ter alta e já dou alta de uma vez ao invés de ir para casa. E o meu trabalho de speaker é uma rotina muito louca, mas que é muito gostosa. Eu dou aulas no Brasil inteiro, então ano passado eu fui para Araguaína, no Tocantins, fui para Manaus, já fui para o Sul, enfim, fui para Dourados, no Mato Grosso do Sul, já fui para vários lugares, né, que eu não conhecia. Então isso é uma coisa muito legal dessa profissão, que é conhecer lugares novos, pessoas novas, médicos novos. E eu faço treinamentos, principalmente com dermatologistas e cirurgiões plásticos, de aplicação de ácido hialurônico, de preenchimentos, né, toxina botulínica e os bioestimuladores, que no caso da Galderma é o Sculptra, né, que é para essa empresa que eu trabalho. E tem dia que eu tô num lugar hoje, amanhã eu tô em outro, faço 2 workshops de 5 horas no dia, fico bem cansada, mas é um trabalho também que é bastante gratificante. Bom, acho que é isso. Nas quartas-feiras eu faço cerâmica, né? Como eu falei, eu sou ceramista e esse ano também, de 2022, eu voltei para cerâmica depois de 8 anos parada, por causa de faculdade, residência e início da profissão, eu não tinha tempo para nada. E aí, ano passado, eu comecei a priorizar um pouco mais essas coisas para eu poder ter uma vida pessoal mais agradável, né? Que eu estava muito focada no trabalho. Bom, eu atendo muito paciente para rejuvenescimento facial, né, ou para prevenção do envelhecimento. Tenho muitos pacientes jovens, eu tenho alguns núcleos de pacientes, né, pacientes da minha idade, de 30 e poucos anos, e as mães dessas pacientes de 60, então as queixas são muito diferentes. Mas a maioria dos meus pacientes são pacientes jovens que vêm para fazer uma prevenção do envelhecimento, um gerenciamento do envelhecimento, porque a gente sabe que é muito melhor prevenir e ir fazendo poucos procedimentos desde uma idade mais jovem do que chegar numa idade muito avançada sem nenhum cuidado. Fica muito mais difícil e aí os resultados ficam muito menos naturais. Eu prezo muito por resultados naturais nos meus tratamentos. A ideia, tanto na cirurgia quanto na cosmiatria, que é essa parte dos tratamentos minimamente invasivos, é que o paciente saiba que ele fez um procedimento, que ele veja os resultados, mas que as pessoas que convivem com ele não percebam. Ah, você preencheu o seu lábio. O ideal é que a pessoa fique mais bonita e que as pessoas só falem: nossa, você tá mais bonita, você está aparentando estar mais descansado, mas sem apontar exatamente o que foi feito, que aí eu acho que isso é o que mais indica a naturalidade de um procedimento.
Ai, gente, a cirurgia plástica só tem coisa boa, assim, pra mim. Pra mim, a minha carreira aconteceu de uma forma muito mais rápida do que eu imaginava, né? Hoje eu tenho a minha própria clínica, os meus sócios são mais velhos que eu, os dois têm 5 anos de formado a mais que eu, então eu acho que bem jovem consegui conquistar muitas coisas. O próprio trabalho como speaker mesmo é um trabalho que eu tinha vontade de ter, de fazer, mas achava que ia acontecer daqui a muito tempo, então eu sou muito, muito satisfeita e grata por tudo que minha profissão me proporciona e me proporcionou até hoje. Talvez a pior parte da especialidade da cirurgia, e graças a Deus é uma coisa que não me afetou muito, é a concorrência, né? A gente tem muitos cirurgiões plásticos, muitos cirurgiões plásticos, principalmente aqui em Belo Horizonte. O mercado é agressivo, as pessoas fazem uma concorrência que muitas vezes não é muito legal, e aí a pessoa que sai da residência, né, o cirurgião plástico recém-formado, ele precisa encontrar um nicho, né, como eu acho que eu encontrei o meu, e dessa forma conseguir se encontrar e se posicionar no mercado. Isso é bem difícil no início, principalmente para as pessoas que querem áreas 100% cirúrgicas, né, porque você precisa ter uma experiência para você poder vender isso para o seu paciente, e acaba que é difícil conseguir ganhar esse espaço no mercado. Outra coisa também que é ruim da nossa especialidade, da parte estética, né, da cirurgia plástica e da cosmiatria, que agora me envolve um pouco, é a invasão da nossa especialidade e da medicina por não médicos, porque a gente tem visto pacientes sequelados de vários tipos de procedimentos, inclusive cirurgias realizadas por profissionais que não são médicos, que não têm treinamento para isso, nenhuma capacitação para isso, e isso acaba atingindo de forma muito maléfica a saúde das pessoas e às vezes o nosso consultório, porque a gente acaba ficando com esses pacientes sequelados para tentar resolver e ajudar de alguma forma. E aí acho que isso vai só ficar cada vez mais frequente e cada vez mais complicado. Bom, eu terminei minha residência em 2020, então, março de 2020, então tá fazendo 3 anos que eu sou cirurgiã plástica, apesar de que foram 3 anos de residência, né, então são 6 anos já atuando nessa área. E mais 2 de cirurgia geral que eu fiz, né? Então, 6 mais 2, 8 anos como cirurgiã. A média salarial é muito variável, porque tem meses que eu não ganho nada, porque eu viajo e aí eu pago pela clínica, né? Tem um custo muito alto de clínica, mas em média, assim, pensando no último ano, seria essa última opção aí, de mais de 46 mil reais de salário mensal. As formas de monetização da cirurgia plástica são bem variáveis também. Eu tenho essa carreira como speaker, que eu faço mais pelo prazer do que pelo dinheiro, mas também é uma renda complementar que é bem interessante. Existem os pacientes que vêm de cosmiatria, né, que são os procedimentos no consultório, que são muito interessantes porque são pacientes recorrentes. Esses são pacientes que eles ficam o resto da vida fazendo tratamentos, caso você seja um bom médico e entregue um resultado interessante para o seu paciente, ou trate bem, que é o que eu faço aqui. Os pacientes cirúrgicos são diferentes, porque vamos supor, você faz uma rinoplastia no paciente, se Deus quiser, você vai fazer só uma vez essa rinoplastia, então esse paciente não volta para você. Os meus pacientes, eles são mais recorrentes. Outras formas de monetização, como cirurgião plástico, mas que não me envolvem, são plantões, e a gente sabe que eles pagam muito mal, principalmente em vista do que o potencial que o cirurgião plástico tem dentro do consultório, mas para ter um consultório você precisa ter um pool de pacientes, né, uma gama de clientes que vai te possibilitar ter ganhos bons, então tem que ter um pouquinho de calma para conseguir chegar lá. Acho que a minha forma de enxergar a cirurgia plástica, de enxergar meu paciente, desde antes da cirurgia plástica, né? Eu não faço nada, eu não falo nada pro meu paciente que eu não faria comigo, com a minha mãe, sabe? Então, sempre que esse paciente tá aqui na minha frente, eu sou o máximo sincera e clara possível. Eu não tento vender qualquer coisa pro meu paciente, porque realmente eu preciso de ter uma renda para pagar o meu consultório, também para pagar a minha vida, né? A gente, como médicos, a gente tem que entender que não é só um sacerdócio, é um trabalho, a gente precisa de um salário, mas só que isso não tá no topo da minha lista quando o meu paciente está na minha frente. O mais importante é meu paciente. Eu quero que meu paciente esteja satisfeito com todos os tratamentos que forem propostos, que ele entenda os riscos e os benefícios e o plano de tratamento que é proposto para ele, cirúrgico ou não. E eu tento fazer o melhor custo-benefício do meu paciente em tudo, sem pensar no que eu vou ganhar, sabe? Eu penso no meu paciente. Eu acho que isso é a coisa mais importante para um médico.
independente da especialidade, você colocar seu paciente à frente dos seus interesses pessoais. Então, isso é uma coisa que, graças a Deus, eu acho que eu faço muito bem. Eu falaria para ter calma, que as coisas iam acontecer muito mais rápido do que eu imaginava. Porque pra mim foi assim, eu sempre fui muito ansiosa porque eu queria viajar muito, ganhar muito dinheiro, poder fazer minhas coisas. Ganhar muito dinheiro não porque eu queria ser rica, eu queria ganhar muito dinheiro pra poder viajar. Eu gosto muito de viajar, acho que é a coisa que eu mais gosto de fazer. Então, eu sempre penso muito, planejo muito o futuro, né? Até hoje eu sou um pouco assim. Mas eu me falaria no sexto período pra ter calma, no sexto ano, pra ter calma, que as coisas iam dar certo muito mais rápido do que eu imaginava. É isso.